A Deus. Amém, queridos? Deus seja louvado, você que esteja em casa, você que está me ouvindo pela live, você que está aqui, você é obreiro, pode sentar, no nome de Jesus. Que bom, né? Que maravilha de Deus, de nós estarmos aqui, de você estar na sua casa, me ouvindo. Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Deus sempre tem algo para nos dizer. Deus sempre tem maravilhosas palavras para acalmar o nosso coração, para fortalecer o nosso coração, a nossa fé, né? E Deus tem falado bastante conosco, né? De santificação, de conversão, de fé. E Deus, Ele continua falando nessa pandemia. Qual é o maior interesse que Deus tem para conosco, querido? Deus tem o prazer de nos levar perto dEle, né? Deus sempre quer você perto dEle. Quanto mais perto, mais cheio do Espírito Santo você é, e mais renovado, restaurado, avivado você fica. Quanto mais distante, quanto mais além de Deus, mais fraco você fica. O que fortalece a gente? A palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que prestar bem atenção, viver a palavra de Deus, caminhar na palavra de Deus. Mas o que Deus mais quer de nós é a nossa conversão de verdade, né? É ser convertido de verdade. Muita gente, querido, né, vai passando os anos e a pessoa, às vezes, de ser um convertido, né? Um convertido, ele passa a ser um convencido. Porque a pessoa acha que ela está 20 anos, 10 anos, 30, 50 anos, 70 anos na presença de Deus, que vem à igreja e ela acha que é salva. Se você não for inteiramente convertido, você não alcança a glória de Deus. E o que é que faz nós ser convertidos de verdade? A fé, ouvir a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Se nós não colocarmos a palavra de Deus em prática, não funciona na nossa vida, né? Então hoje a gente vai falar sobre a gente se achegar a Deus, uma conversão verdadeira, né? Que a presença do Espírito Santo seja ativa na nossa vida, que seja presente na nossa vida. Mas para que a gente seja, essa presença de Deus, para que seja ativa, nós temos que dar lugar a Deus. E sem a nossa conversão por completa, ela não funciona. Porque é você que limita Deus, né? É o seu coração. Se você abre um pouquinho, é um pouquinho só. Se está fechado, está fechado. Ele bate na porta, mas se você não abrir a porta, ele não entra. Mas se você escancarar a porta do seu coração, ele vai entrar e vai cear com você, né? Falar em cear, nós temos aí a Santa Ceia hoje, né? Nós vamos fazer a Santa Ceia diferente. Você que está em casa, você providencia o seu pão e o seu suco, né? Para participar conosco. Tem alguns aqui nessa live e a gente vai participar por aqui. Então, querido, tudo depende de você.
Jesus Cristo já fez o que ele tinha que fazer, tanto por mim como por você. Agora é você que tem que dar lugar a ele, né? Ele quer entrar na tua vida, mas é você que deixa ou não deixa. Então, abra sua Bíblia, ou coloca ali no telão, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 23. Jó, capítulo 22, versículo 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda. Pai, que nesta manhã, meu Deus, o Senhor venha direcionar a tua palavra. Fale, meu Deus, em nossos corações. E que o teu Espírito fale por mim, no nome de Jesus. A minha Bíblia, ela está escrita assim: se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, serás edificado. Se você se afastar das coisas ruins, daquilo que Deus não agrada, você vai ser edificado, você vai ser fortalecido, renovado, restaurado, avivado, cheio da presença de Deus. Mas nós temos que afastar daquilo que Deus não gosta, aquilo que é pecado, né? Então nós vamos falar hoje a respeito de ser convertido. Ser convertido de verdade, né? O que é uma conversão? Tem muita gente que, às vezes, é velho na presença de Deus, mas tem muita gente ainda que não é convertido. É convencido, mas não convertido. E não adianta, querido, é aquilo que eu sempre falo com a igreja. Ninguém engana Deus. Não adianta. Ele olha para o centro do teu coração, é ali que ele te conhece. Ele esmiuça o seu coração, é ali que ele te vê. É ali que ele sabe se você realmente é dele ou não. Se você está por inteiro para ele ou não. Ninguém quer ninguém pela metade. Vê se você quer seu filho pela metade. Assim também é Deus. Ele quer por inteiro. Então, queridos, o que significa converter? O que significa se converter? É fazer uma mudança radical na sua vida. É girar ou voltar completamente, não é só isso aqui, é voltar, completamente, é dar uma volta completamente, é 360 graus, é o abandono da maldade e pecado. Isso significa converter, é uma mudança radical. É se voltar completamente. É o abandono da maldade e do pecado. A maldade, ela tem no coração. As pessoas maquinam a maldade no coração. Por isso que sempre eu digo, que é aqui que Deus te conhece. O coração, ele é um coração enganoso, raivoso, mas ele também é bondoso, ele é um coração
maravilhoso, intelecto. Aqui Deus conhece você. O que significa, o que é conversão? Primeiro, completamente a transformação da pessoa. Coloca para mim no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Veja, querido, que Deus, quando nós damos lugar a Ele, Ele te dá um coração novo. Ele tira aquele coração de pedra, aquele coração ruim, aquele coração maldoso, aquele coração cheio de coisas ruins, de pensamentos ruins, e dá um coração novo. E Ele coloca dentro de nós o Espírito dEle e que faz andar no caminho. Você não consegue mudar você, mas Deus muda você. Se eu der lugar aqui no meu coração, Ele vai moldar a minha vida. Ele vai mudar a minha vida. Mas se eu fizer assim, eu segurar, Ele não vai chegar até mim. Por isso que Ele diz assim, eu vos darei, colocarei dentro de vós o meu Espírito. Porque o Espírito de Deus não peca, querido. Essa é a mudança. É Deus que vai ajudar você a ter a grande mudança. Mas para mim, eu sempre tenho que estar perto dEle. Eu não posso me afastar dEle. Porque se eu me afastar dEle, eu fico fraco. Para mim ser forte, eu tenho que estar perto dEle. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Permanecer em Deus. Essa é a mudança. Ele tira aquele coração que não presta, aquele coração maldoso, aquele coração intencioso, né? E nos dá um coração novo e coloca o Espírito dele. Olha que coisa linda, né? Essa é a mudança de Deus na nossa vida. Mas eu preciso dar lugar. Eu preciso ter essa entrega de verdade. Eu preciso mergulhar em Deus de verdade, né? O que é conversão? Segundo, é uma completa entrega a Deus. Coloca para mim no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13 e 14. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja, querido, que é uma completa entrega. Eu disse agora há pouco, você tem um filho, quem tem filho, nasce o filho e você não quer um pedaço do filho, você quer ele por inteiro, né? Assim Deus quer você por inteiro. Essa entrega, ela tem que ser completa, sem reserva.
É se entregar de verdade, né? Veja que Deus, Ele tira toda a nossa iniquidade. Somos pecadores? Somos. Deus olha lá do céu e não vê um sequer, né? Deus, Ele se agradou de Elias, se agradou de Enoque, né? Deus trasladara, tomou para si homens verdadeiramente que abriu o coração a Deus. Mas a gente, queridos, somos pecadores. Ele olha e não vê um sequer. A própria Bíblia relata isso. Mas todo dia eu preciso melhorar. Todo dia eu tenho que melhorar. Todo dia eu tenho que ser melhor. E é Deus que vai te ajudar com isso. Né? A gente, quando estava no mundo, às vezes, quantos palavrões a gente falava, quantas coisas que a gente fazia de errado, que hoje a gente não faz mais. Vê se você consegue mudar o seu marido. Vê se o marido consegue mudar a esposa. Não consegue. Mas com Deus, ambos mudam. Todos mudam. Todos são transformados. Né? E a pergunta que eu faço assim, o que é conversão? Terceiro, é uma renovação interior profunda. Não vou ser mais aquele velho homem. É uma renovação profunda. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, querido. Aí a pergunta que eu faço aqui, só para você meditar nela, para você pensar nela. Por que viver no passado? Olha o versículo. Por que o passado ainda está em você, se você diz que é convertido? Porque a palavra diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, já foi embora. Vai viver o novo de Deus. O novo de Deus. Uma nova vida. As coisas ruins, ficou para trás. E eis que tudo se faz novo. Com Deus, querido, tudo se faz novo. A bênção de Deus. Deus comanda você, Ele dirige você, Ele caminha você. Eis que te pego em tua mão, pego pela tua mão direita. E caminha com você. Quando a gente, eu me lembro quando eu me converti, eu pegava a Bíblia e lia ela, colocava ela ali, eu ia para lá, daqui a pouquinho eu voltava e pegava ela de novo, e ia para lá, daqui a pouquinho eu voltava e eu ia ler de novo. Acredito que você também é assim. E por que não lê mais? Por que parou de ler? Ela é a tua fortaleza. Ela que te renova. A palavra de Deus, hoje você lê um versículo, ele não quer dizer nada para você, mas amanhã ele é um prato cheio para você. Por quê? Porque a palavra se renova toda manhã. Então leia. Leia a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. O que é conversão? 4. É uma rejeição da velha natureza. Aquilo que estava para trás, fica para trás. Eu acabei de dizer. Por que as coisas velhas ainda estão no seu coração?
que a coisa de lá de trás, antes da conversão, está ainda. Tira isso. Olha lá, Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tem vezes que eu vou conversar com as pessoas, ela está lá no 1900 e bolinha, falando das coisas antigas, passadas, que está no coração. Não perdoou, não perdoa, Aquilo fica maquinando no coração dela. Se está maquinando no seu coração, é porque você não perdoou. O perdão, queridos, é você olhar para o agressor que te agrediu e você olhar para ele e amar ele. Ver nele Cristo. Perdoar ele de verdade. Isso é perdoar. É você olhar para a pessoa e amar aquela pessoa. Não é fugir dela. É olhar por ela e não sentir mais aquela agressão. O seu coração fica limpo. Agora, se aquilo fica apertando o seu coração e pá, é porque ainda não perdoou. Você vê que a própria palavra de Deus aqui, que a conversão é uma rejeição da velha natureza. Coloca para mim Efésios 4, 21, até o 25. Efésios 4, 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, portanto, ao trato passado, vos despojei do velho homem, a coisa velha, esquece ela, que se corrompe pelas consciências do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não dê, querido, lugar para o diabo. O que é se converter? É uma rejeição da velha natureza. O que é uma conversão? 5. É uma transformação. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele simboliza como se fosse uma criança. Porque uma criança, querido, ela pega aquele menininho que está lá no fundo, dá uns tapinhas nele, ele vai chorar, ele vai ficar sentido, Mas se falar, dá um abraço aqui, ele vem e te abraça, porque ele não tem nada no coração. Ele não guarda ira no coração por causa daquelas palmadas. Mas vai num grandinho e dá uns tapas nele.
e pede para ele te dar um abraço, ver se ele vem. Por quê? Porque ele já sabe o que é, o que não é. Ele já tem sentimento aqui. Por isso que quando Deus diz assim, nascer de novo, que aquele que não nasce de novo, não entra no reino do céu. Por isso que tem muitos convencidos do que convertidos. Tem que prestar atenção. Porque, querido, com Deus não tem jeitinho lá no céu, não. Ou é ou não é. Às vezes eu pergunto, como é que você está? Eu estou mais ou menos. Mais ou menos não está com Deus, não. Ou é ou não é. A palavra de Deus, a Bíblia aqui, é sim, sim, não, não. Acabou, não tem outra conversa. Ou eu estou bem ou eu estou mal. Meio termo. Por isso que você tem que estar alinhado com Deus, firme com Deus, na rocha. Porque a coisa ruim vem, querido. A notícia ruim vem. Assim, essa semana eu tive que correr com meu pai. Meu pai, 3 horas da manhã, começou a sair um sangue do nariz dele lá, que ele não conseguia nem ligar para os filhos. Pegou uma toalha de banho, ensopou a toalha de banho de sangue. Aí fomos fazer uns exames, aí levei ele até aí mandou encaminhar para um cardiologista. Eu fui levar meu pai, ele estava o cardiologista que trata de mim, o doutor Marcelo, ele estava lá em Hortolândia, na clínica dele, eu liguei para ele. Ele falou, não, pode trazer seu pai aqui. Eu levei meu pai lá em Hortolândia, meu pai agora está fazendo uma bateria de exames, né? Mas ele quase morreu. A hora que ele entrou dentro do hospital assim, e meu pai tem 84 anos para 85. Né? E a hora que ele entrou assim, ele falou assim, eu estou com medo. Porque ele nunca entrou em hospital. A saúde do meu pai é 0. A única coisa que ele tem um pouquinho é pressão alta. É do resto, colesterol, triglicérides, anemia, não tem nada. Ele não toma um comprimido. Aí agora deu isso aí nele, ele ficou com medo de morrer. Falei, você não tem que ter medo de morrer. Você tem que ter medo de não ir para o céu. É lá que você tem que ter medo, de não ir para o céu. Aí ele ficou me escutando, fiquei pregando para ele, falando para ele, o olhão dele, Está fazendo os exames. Mas, gente, tá bom, daqui a pouco não está, tem as notícias ruins, querido. E aí você está preparado para elas. Porque se você estiver alicerçado com Deus, firme com Deus, querido, claro que vem a notícia, ela te dá aquele baque, mas você está consolado. O Espírito de Deus está em você. Agora, aquele que está despreparado, ele fica louco. Ele fica doido. O que é converter, querido? É tornar-se como uma criança, eu disse aqui agora. Mateus 18, versículo 3. Mateus 18, versículo 3. E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum, entrarei no reino do céu. Está vendo como é que Deus sonda o seu coração? Ele sabe da maldade, das intenções. E é só Ele que pode mudar, é só Ele que muda o seu coração. E você tem que dar um lugar para Ele mudar o teu coração. Tem gente que se fecha, querido. Outros eu converso e falo,
Eu sou novo ainda. Não está tendo idade mais para morrer, não. Viu? Está morrendo gente, tudo jeito aí, ó. De tudo a idade está morrendo, não tem mais jeito, não. Antigamente falava assim, agora eu vou viver bastante, porque só morre velho. Lá antigamente só morria velho. Era dificilmente morreu uma criança. Era dificilmente. Agora não. Agora ó, é de todo jeito. As coisas deu uma grande mudada aí, né? Temos que ser como criança, querido. Deus é a força ativa nesta virada. A verdadeira conversão envolve fé e arrependimento. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. É um arrependimento genuíno. Arrependimento, querido, significa mudança de atitude. Arrependimento significa mudança de direção. Arrependimento significa mudança de mente. Antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Antigamente eu fazia as coisas erradas, hoje eu não faço mais. Você vê o filho pródigo, ele quis sair da casa do pai. A casa do pai simboliza a igreja. Ele quis sair da igreja e quis conhecer o mundo. E quantas pessoas que dentro da igreja quer ser que nem o filho pródigo, conhecer o mundo, e vai e quebra a cara. Ele foi, pegou o dinheiro do pai, a sua herança, e foi gastar com as meretrizes. Foi curtir a vida lá fora. E qual é que foi o final dele? Foi comer lavagem com os porcos, as bolotas de lavagem. Ele olhava e aquilo sugava para ele comer de tanta fome. Porque adultério, porque o pecado, te leva à miséria, te leva no fundo do poço. As pessoas, ela acha, ela vai e peca. O problema não é pecar. O problema é a consequência do pecado, o que vem depois. Esse é o problema. A prostituição, a avareza, a altivez. Para Deus tudo é pecado. O problema é a consequência do pecado, o que vem depois. É aí que Deus trata com a pessoa. Pecar é fácil. Você vai, na hora que você pecou, o Espírito Santo já te avisa, transgrediu. Pecou, ele já te dá um sinal. Atravessou a linha. Você atravessou a linha, agora vem as consequências. E as consequências são amargas, são doloridas, marca na nossa vida. Por que Deus faz isso? Para você não tornar na outra, que se tornar na outra, aí a coisa é mais forte ainda. Vai machucar mais ainda. O filho pródigo, a hora que ele viu naquela situação, ele se arrependeu, um arrependimento de verdade. Ele voltou para a casa do pai, ele voltou para a igreja.
E ele falou: Pai, pequei contra ti, não mereço ser chamado como filho. Um arrependimento. Que ele pecou contra os céus, pecou contra tudo. Ele teve um arrependimento. É esse arrependimento que nós temos que ter, querido. Ser sarado da nossa mente. Ser sarado de verdade. Um exemplo radical de conversão é o caso de Paulo, né? A conversão de Paulo que fala lá em Atos 9. A conversão pode vir de súbito, mas normalmente tem um longo tempo de preparação. Você vê que até hoje, de todos os anos, se eu der um passo fora, o diabo entra na minha vida. A conversão, querida, desde o dia que conversou, é uma preparação todo dia, toda hora, todo minuto, até o final dos seus dias. Tem gente que às vezes é crente 30, 40, 50 anos e no final da vida dela, ela está fora do caminho de Deus, ela vai para o inferno. Não adiantou ela servir 50 anos. Você tem que estar preparado toda hora. Você não sabe a hora que você vai. Você não sabe o minuto que você vai partir. Então, cada um que ele tem que vigiar. Né? A conversão consiste no exercício de arrependimento e da fé. Né? O arrependimento é uma mudança de mente, de coração para com Deus. A fé significa a confiança na palavra de Deus e em Cristo. A conversão é inspirada pela força das Escrituras. A conversão é operada pelo Espírito Santo. Ela é absolutamente necessária para a salvação. Ela prepara o caminho para o serviço espiritual. Ela é a base do perdão dos pecados. Ela prepara a alma para a união espiritual com Cristo. A conversão é um ato divino, mas requer cooperação do livre-arbítrio do homem. Portanto, um ato divino e humano ao mesmo tempo. A conversão necessariamente resulta na santificação, pois ao contrário, não será real. Precisamos de um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro com o filho pródigo. Aquele filho que voltou para casa. Aquele filho que estava perdido e só se encontrou quando ele foi se dar com os porcos, se dar com a lavagem. Resumindo para nós isso hoje, se dar na sujeira, nas coisas erradas. Precisamos, querido, realmente esse livre-arbítrio, deixar Deus comandar a nossa vida. Se converter de verdade. Colocar a nossa vida de verdade diante de Deus. Como está a sua vida diante de Deus? Está convertido ou não? Os finais dos tempos estão aí. Tudo que está escrito aconteceu.
Lucas capítulo 21, versículo 8 a seguir. Preste atenção. Disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Vê se não está acontecendo. A fome, a pestilência, a peste, né? Haverá também coisas espantosas. Vê se não está tudo, o mundo inteiro espantado, né? E grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Até o 13, querido. Veja se não está acontecendo as pestes, as fomes. Veja se não está fome aí. Quanta gente aqui perto de nós, querido. Não precisa falar de África, de lugar, não. Vamos falar daqui. Quanta gente que está passando fome no dia de hoje aqui perto de nós. Você vem aqui, você vê no dia das cestas que a gente entrega, ou dos kits, você vê as pessoas pegarem, e tem pessoas que choram por necessidade, por fome. Aqui perto de nós. Não precisa ir longe. A fome está muito forte aí. Muita gente desempregada. Quanta gente devendo. Quanta gente que estava tudo certinho para ele, de repente o nome dele virou no avesso. Querido, se apegue com Deus. Se apegue com Deus. Precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Enquanto é tempo para você. Porque pode chegar um momento que não dê tempo mais. Ei, acorda. Acorda, querido. Está estampado aí. Viva para Deus, tenha uma vida com Deus, porque pode pegar você no contrapé e você achar que aqui não está bem e depois é para sempre na coisa ruim. E a escolha é você que escolhe, não é Deus que vai escolher para você, não. Não é Deus que vai mandar você para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Quem manda para o inferno é você mesmo, as suas escolhas. É você que vai destinar a tua vida. A direção da tua vida é você quem vai dar. Então é isso que você tem que pensar. Eu vou estar na glória para sempre ou eu vou estar para o inferno para sempre? A escolha é sua. O mundo jaz do maligno, ele não é do maligno, ele jaz do maligno. Ele está aqui, ele toma posse disso aqui, ele leva o povo à perdição. Por que muitas pessoas, elas não são convertidas? Elas são convertidas porque o Satanás ainda, a velha natureza, está nela ainda.
O diabo ainda tem um domínio sobre a vida dela. E ele não pode ter domínio na sua vida. A mente de Cristo não tem lugar para diabo. A mente de Cristo não tem lugar para capeta. A mente de Cristo é de Cristo. Se não for mente de Cristo, é mente do diabo. Não tem outra coisa. Por isso que eu digo que mais ou menos, não existe isso. Ou é ou não é. Ou eu sou de Deus ou não sou de Deus. Ou eu estou no céu ou estou no inferno. Não tem outra conversa. Querido, é tempo. Deus está falando diretamente isso. Diretamente nos nossos corações. Se converta de verdade. Se converta de verdade. Não seja convencido não, porque quem vai se perder é você. Quem vai perder é você. E não adianta porque o outro está do seu lado, a minha mãe não foi, eu também hoje não vou não. O meu marido hoje não está indo, eu também não vou. Minha esposa, vá você. Porque a salvação não vai entrar em dois, é um em um. É um em um. É cada um sentado diante do trono de Deus e confessar os seus pecados diante de Deus. E é um telão que vai se abrir e vai mostrar tudo. E Deus vai falar assim: não é eu que estou mandando você para o inferno, é você que escolheu. É você que escolhe o seu destino. Para onde você está mandando o seu destino? Hoje nós temos a Santa Ceia, a participação do corpo e do sangue de Cristo. Participar com Ele. Eu estou digno. Como que é que eu estou? Né? Você está em casa, está me ouvindo essa palavra, é momento de você já pensando e já acertando com Deus. Tendo ali, me perdoa, Senhor, por isso aqui que eu fiz, por aquilo que... Você vai confessar ao Pai, não precisa confessar ao pastor, é a Deus que você tem que confessar. Lavar a tua alma, a velha natureza ficar para trás, o velho homem ficar para trás. O que está para trás, se você pode ver, você vai lá no Museu do Ipiranga, lá está as coisas de Pedro Alves Cabral, está lá ainda, de Dom Pedro, está tudo lá, as moedas, os réis antigos, está tudo lá, mas ficou passado, não presta mais para nada. Está lá a velha a cela lá do Pedro Alves Cabral, está tudo lá no museu, está tudo lá, as moedas que usavam, os réis que usavam aquele dinheiro, está tudo lá, mas vê se presta para alguma coisa, não presta para nada. E por que você está com uma coisa aqui dentro que não presta para nada? Joga fora. Viva o novo de Deus. O novo de Deus, uma conversão de verdade, uma entrega de verdade. É isso que Deus está falando, querido. É isso que Ele está dizendo. Uma entrega de verdade. Não se engane a si mesmo. Porque você está enganando você, não engana a Deus. Viva um novo de Deus na tua vida. Você vê aí quanta gente está morrendo com essa pandemia. Quanta gente que Deus dá a oportunidade, que pega a pandemia e escapa. Dá mais uma oportunidade de vida para ela. E quanto que não escapa? Entuba lá, acabou. Você vai falar mais o quê? Depois que está entubado, não fala mais nada. Aí se tiver errado com Deus, como é que faz? Está entubado, não volta mais, morre, pronto. Como é que vai acertar? Não acerta mais nada. Você tem que estar aqui bom agora, porque dá um infarto, ó, pum. Não dá tempo para falar, ai, já foi. Você tem que estar certo com Deus todo minuto. Todo segundo, não haja com mentira, haja com a verdade, mesmo que ela doa. É a verdade, ela prevalece. A mentira tem perna curta. Trabalha com a verdade. Mudança de vida, mudança de atitude, mudança de direção, mudança de mente. Isso é um arrependimento de verdade.
Eu sempre digo aí quantas coisas que às vezes eu fico envergonhado do que eu fiz lá atrás. Hoje a gente vive uma vida diferente, eu vejo aquelas coisas que eu fiz, eu fico com vergonha. 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 A pastora já está falando para mim, ó, horário. Horário, olha lá, ó. Ela quebrou meu óculos ontem. Ela anda olhando para cima assim, eu não vi meu óculos estava no chão, foi crack! Pisou. Mas foi eu que larguei no chão, foi largar o óculos no chão. Eu estava deitado na rede, sossegado, descansando. Eu estava vendo a notícia, ela pôs o óculos no chão. Ela foi levar o café para mim, crack! Agora estou com o meu óculos velhinho aqui, está aqui, ainda deu pega aqui para mim. Domingo ela castou eu, né? Glória a Deus. Né? Amém, queridos? Mas veja, eu era ruim ao pai dela. Ó. O pai dela, um dia eu era do mundo, não conhecia Jesus, o pai dela. Eu queria bater nele. O velhinho andando, nem conseguia andar. Hein? Como é que eu era ruim? E eu corri atrás dele, ele entrou para dentro da porta, correndo. Não sei que jeito que ele correu, mas ele correu. Você vê como é que eu era ruim. Mas eu, no final da vida dele, eu já estava crente, ele veio morar comigo, a mãe dela veio morar comigo, nós cuidamos deles até o final da vida. Entende, querido? Transformação de coração. Mudou meu coração, mudou minha vida. Entende? É isso que eu quero falar para você. Então, quero que você curva a sua cabeça, você que está em casa, você que está aqui. Quero que você curva a sua cabeça e ponha a sua vida em ordem com Deus. Ponha a sua vida em ordem com Deus. Vou te dar um minuto para você falar com Deus, ser convertido de verdade. É momento de conserto. É momento de arrependimento. E dizer a Deus, eu não quero fazer mais o que eu fazia, eu me arrependo. Eu quero viver o novo de Deus. Quero ter uma vida no altar de Deus. Quero ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu quero chamar a atenção do Senhor Jesus na minha vida. Que Ele olhe para mim e Ele diga, lá vai indo o meu servo, homem e mulher de Deus. É assim que Ele tem que te ver.